Se você tem a sua Bíblia, abra comigo. A gente passamos rápido por essa parte, Marcos capítulo 4, essa semana. Mas está muito forte isso dentro de mim, como é importante nós nos apropriarmos, entender a dinâmica da igreja nessa hora. Como nós lidarmos com a crise, com a palavra. Eu não estou falando, eu sei que tem gente às vezes não entende isso. A gente não está aqui como médico, a gente não está aqui para falar o que fazer, o que não fazer, ficar em casa, não ficar em casa. Eu estou aqui para mostrar para você a importância de nós caminharmos na palavra. Você crer na palavra, você guardar a palavra, você meditar na palavra, você cantar a palavra, você liberar a palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu falei essa semana sobre o Vale dos Ossos Secos. Quem que gostaria de ter um ministério no meio de um vale de ossos secos? Não, sequíssimos. A mão do Senhor que pega o profeta, que dá uma experiência para ele sobrenatural, pega ele para levar no meio de um vale de morte. E o desafio foi qual? Poderão estes ossos viver? O profeta sabiamente diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor fala para ele: profetiza. Profetiza. Chama a existência. Nós vimos como é importante. É isso que eu quero que a gente possa se apropriar nessa semana. Nós vamos fazer um jejum na quarta-feira. Se você quiser participar no Brasil, vamos se conectar. De hora em hora eu vou colocar um tema específico, começando no Brasil às 11 e vai até às 6 da tarde. É isso? 2 horas de diferença. 6 da tarde, porque aqui é das 9 às 4. Então das 11 às 6, somente uma refeição. Mas de hora em hora nós vamos estar ali especificamente orando, intercedendo, clamando, pedindo, batendo e crendo que a porta vai se abrir, que a resposta vai ser liberada, que Deus vai fazer um milagre. Amém? Então se você quiser, essa quarta-feira agora, vão estar conectados em jejum e oração pelo país, pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Nós estamos crendo que Deus vai fazer milagre, irmãos. Essa semana eu estava orando, jejuando, só para vir à tona tudo que estava escondido aqui na mídia e na política. Foi incrível as coisas que começaram a acontecer aqui nos Estados Unidos, em termos de revelação do que estava encoberto. Agora essa semana vamos estar lock-in, vamos estar jejuando e orando e buscando da parte de Deus. Se você tem a sua Bíblia, então, não vai abrir ela no celular, que aí você desliga o culto. Mas se você tem a sua Bíblia, abra comigo, Marcos capítulo 4, uma passagem conhecida, mas a gente vai começar ali, onde eu falei, acho que na quinta ou na sexta, numa das devocionais, e a gente vai continuar. Hoje a gente vai mais profundo. Amém? A gente vai mais profundo hoje, em nome de Jesus, porque a profundidade chama profundidade. Quanto mais profundo você vai, mais você quer ir e mergulhar nas coisas de Deus. Então se você tem, você diz um amém aí na sua casa. Se você não tem, fala misericórdia, irmão. Você não acha Marcos 4, faz tempo que você não vai na igreja. Marcos capítulo 4, começando no verso 11. Vamos começar no 10. Quando Jesus se achou só, Marcos 4:10, quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogavam acerca da parábola. Então você vê que tinha dois tipos de mensagem. Tinha aquela mensagem que era para a multidão, aquela mensagem que era para as pessoas que estavam fora, mas tinha aquela mensagem para o povo que estava dentro. Tinha mensagem para os discípulos. Tinha mensagem para aqueles que iam carregar a tocha, que iam carregar o batom, que iam continuar na corrida. Ele explicava mais minuciosamente, ele explicava mais especificamente. Olha só o que ele diz. Quando ele estava junto, então, ele explica, interrogaram acerca da parábola, que é a parábola do semeador. Ele lhes disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. A vós é dado saber, a vós é dado conhecer. E eu tenho martelado muito nessa tecla, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e essa verdade que você conhece, é essa verdade que liberta. Não é a verdade que eu ouço somente, é a verdade que eu conheço. É a verdade que eu tenho um relacionamento com ela. É a verdade que eu volto nela e eu medito e eu fico ruminando. É essa verdade. Então não adianta, irmão. Não, se Deus supre, por que isso acontece? Se Deus abre porta, por que a porta está fechada? Se Deus faz isso ou se Deus faz aquilo. Não. O ponto é quanto você conhece a palavra. Quanto que a palavra de Deus está dentro de você. Quanto que a palavra está enraizada no seu coração. Quanto que a palavra está produzindo na sua vida. Porque aqui você vê que ele deixa bem claro que mistério do reino é só para discípulo.
Mistério, então está encoberto. Ele quer descobrir, descortinar, revelar. A palavra de Deus diz em Provérbios 29:18 que não havendo profecia, não havendo revelação, o povo perece, mas bem-aventurado é o que guarda a tua palavra. Então é necessário não ter só a palavra, mas ter a palavra revelada, aquela palavra rema. Olha aqui o que acontece então. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Em inglês fala kingdom, reino. Então dá uma ideia de domínio do rei. King, rei, dominion. Domínio do rei. A vós é dado conhecer aquilo que está escondido para quem está lá fora. Para vocês não está escondido. É dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas as que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam, lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhe disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Você sabe, se você está no Brasil, não sei se tem ainda lá na livraria da Torre, mas o meu primeiro livro foi exatamente sobre isso em relação ao reino. Você entender como funciona o reino. Você entender como o inimigo quer estabelecer algo dele de uma forma ilegal e como que nós devemos lutar para estabelecer o reino de Deus. Desde os dias de João Batista até agora faz conhecido o reino dos céus e pela força. E em inglês fala, os violentos pela violência apoderam-se dele. Então não adianta fazer corpo mole, achar que não vai dar, achar que vai morrer, achar que agora já era. Não. Sacode isso hoje, irmão e irmã, e declara: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Aleluia! Então Jesus lhe disse: não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas? Então essa parábola é chave. Escreve aí, essa parábola é chave. O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Olha só, isso eu falei essa semana, mas eu estava lendo em Mateus capítulo 13, que fala também da parábola, e explica por que o inimigo rouba a semente logo que ela foi semeada. O inimigo rouba a semente logo que a palavra foi semeada, porque a pessoa não entendeu a palavra. Então quando ela não entende, por isso que para ter cura, para ter milagre, para ter libertação é o quê? Ouvidos que ouvem, olhos que veem, coração que compreende. Ouvidos, olhos, coração, conversão, cura. A cura está em último lugar. Ouvir, ver, compreender, converter. Se eu entender o que a palavra está falando, se eu estiver andando de uma forma errada, mas eu entendo a palavra, a conversão vai acontecer, a mudança de direção vem. Isso é resultado de entender. Se tem gente que continua fazendo coisa errada, ou é porque está sendo cabeça dura, ou é porque não está compreendendo a palavra. Das duas, uma. Porque quando você entende, você muda de direção, e às vezes a cura não está acontecendo, porque você ainda está com a sua forma de pensar engessada. Mas eu quero declarar hoje sobre a sua vida. Hoje é uma noite de libertação, hoje é uma noite de avançar, hoje é uma noite de progredir, hoje é uma noite de você se apropriar daquilo que o Senhor conquistou para você na cruz do Calvário, hoje é noite de você tomar posse das promessas de Deus, hoje é noite de você avançar. Eu quero declarar que você vai avançar nessa semana. Eu quero declarar que as coisas que estavam amarradas vai ser liberado nessa semana. Eu quero declarar que as portas que estavam fechadas vão se abrir. Eu quero declarar que o Senhor entra com provisão divina nessa semana. Eu quero declarar que o Senhor, Ele é o seu pastor e que nada vai te faltar. Se você crer, dá aquele glory que você dá. Os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Pensa nisso, porque todos eles têm acesso à palavra. 4 tipos de solo. O primeiro, então, a palavra é semeada, ele não entende, o inimigo vem e rouba a palavra, vai deixar ela frutífera. Não vai dar fruto. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso. Os que recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem. Mas, não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo, olha aqui,
mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra. Imediatamente se escandalizam. I need more air here, please. Cold. Mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração, sobrevindo a tribulação, a perseguição. Olha aqui, fica ligado. Mas não tendo raiz em si mesmos, como que eles recebem a palavra? Eles estão com alegria, eles estão empolgados, eles dão glória, eles pensam que receberam a palavra, mas é uma palavra que não entrou, não desceu, não criou raiz, não frutificou. É aquela palavra superficial. Ela recebe na igreja, mas às vezes antes de chegar na porta, ela já perdeu aquela palavra. Porque antes da palavra crescer, florescer e frutificar, ela precisa descer. Ela precisa mexer com o seu interior. Ela precisa criar raiz, para que você possa estar firmado na palavra. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então não adianta você acredita numa palavra por um tempo, você pega a sua raizinha, você sai dali, vai para outro lugar, planta a sua vida num lugar, numa igreja, num ministério, não fica ali o tempo suficiente, se ofende, nunca cresce, não desenvolve, não amadurece, não tem uma vida estável. Aí o que acontece? Pega a sua raizinha, tira ela, vai colocar em outro lugar, Irmão, em nome de Jesus, presta atenção. O primeiro tipo de solo não produz porque a pessoa não entende, o inimigo rouba. O segundo tipo de solo, a pessoa ela até entende, ela recebe na hora, mas não tem raiz. Aí fala o que? Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Você acredita na palavra e é provado na palavra que você acredita. Você ministra, você se apropria, você se alegra e você é provado naquela palavra. Por isso, irmãos, que em nome de Jesus, faça sol, faça chuva, aconteça ou não aconteça, fique firme na palavra, de acordo com Isaías 55. A gente viu essa semana, a palavra não vai voltar para ele vazia ou sozinha, mas ela vai se cumprir para aquilo que ela foi enviada. A palavra de Deus jamais vai voltar para ele vazia. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia a terra sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja, e aquilo que ele fala acontece, e o vazio deixou de ser vazio, porque ele começou a popular o céu, a água, a terra, os animais, os peixes, as aves, deixou de ser vazio, quando a palavra vem, a manifestação da vida é liberada. Não tendo raiz em si mesmo, são de pouca duração. Pouca duração, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra. Sobrevindo a tribulação, a perseguição. Eu sei que no Brasil é tanto quanto aqui, a perseguição que está contra a igreja. A perseguição para tentar fechar a porta da igreja. Tem um estado aqui, gente, não sei se vocês estão vendo aí no Brasil, que a governadora do estado, ela deixou aberto clínicas de aborto, casa lotérica, bar... Que mais? Clínicas de aborto, bar e lugar que vende maconha medicinal. E mandou fechar as igrejas. Ela colocou aqui: o aborto é essencial para a mulher, mas ir para a igreja não é essencial. Não, pensa... Que absurdo uma coisa dessa. Então há uma luta. Aqui nos Estados Unidos há uma luta. Esse é um ano de política. Eu não estou falando que o nosso presidente é perfeito, mas ele tem dado um espaço, ele tem declarado liberdade para a religião, ele tem tirado tudo que estava sendo financiado para aborto. Em alguns lugares estava até o 9º mês. Se você vê os números, você tem acesso ao Google, pode ver quantos bebês são assassinados todos os anos. Você pode multiplicar esse número que já matou aqui nos Estados Unidos, em Nova York, em outros estados. Irmão, você multiplica muitas vezes bebês sendo assassinados até o 9º mês. Então nós estamos numa guerra. Agora, não é hora de a gente ficar ofendido, não é hora de a gente ficar dodói, não é hora de a gente dividir. A casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Não é hora de você atacar pastor, atacar ministério, atacar igreja, atacar o que você não entende, atacar ministério disso ou ministério daquilo. Não é hora de nós atacarmos um ao outro, é hora de nós conectarmos um com o outro, é hora de nós estarmos em concordância, porque a palavra de Deus diz em Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a
cabeça, a barba e a orla das vestes. Ali é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há unidade. Agora, quando tiver com essas briguinhas, igrejinha, ministério, esse é meu, esse é seu, esse é daquele, irmão, Jesus está voltando e agora é a hora da igreja estar unida, para que o mundo saiba que Cristo veio ao mundo através da unidade da igreja. Não é um orando para o outro cair, para que o outro possa se promover em cima do outro. Isso não é promoção, irmãos. Isso é tentar levar vantagem. E Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Aqui é tanta superstição que a pessoa fala, ai, misericórdia. Aí a pessoa ainda fala assim, não, vamos bater na madeira 3 vezes. De tão supersticioso que o povo é. Anda com um pezinho de coelho. Para dar sorte. Irmãos, o crente não crê em sorte. Nós cremos na palavra. A palavra nos protege, a palavra nos guarda, a palavra nos livra, a palavra nos guia, a palavra supre, a palavra é poder, a palavra é escudo, a palavra é espada, a palavra é verdade, a palavra é caminho, a palavra é a palavra, é a palavra, é a palavra. Por isso, irmão, nós temos que acreditar no poder da palavra. Por isso que ela não pode ficar na superfície somente. Por isso que a palavra tem que entrar no profundo e ela vai desafiar você a viver de uma forma diferente. Por isso que Romanos 12:2 fala de não se conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a forma de pensar para que possais experimentar qual que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quando a mente está renovada pelo poder da palavra. Aleluia. Ah, se eu tivesse aí, eu ia falar para você dar um aplauso a Jesus nessa hora, porque Ele é digno. Esse é o segundo solo. O terceiro solo. Então você vê, o primeiro não entende, o segundo é superficial, o terceiro, olha só, mas não tem raiz mesmo de pouca duração. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos. O primeiro não entende, o segundo é rochoso, o terceiro é espinhoso. Os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo. Ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo. Ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas. As demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quando você fala de reino, irmãos, tem a ver com a forma que Deus age, a forma que Deus faz o que Ele faz. Então quando a gente vê aqui, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as demais ambições, a pessoa nunca está satisfeita, ela não é agradecida, ela sempre quer mais, ela sempre quer algo melhor, ela não está satisfeita com o sapato, com a casa, com o carro, é sempre mais. Irmão, sabe qual que é o mais de agora? É a gente ir para menos, para que a gente possa fazer mais lá na frente. Eu estava ouvindo hoje uma mensagem do Myles Munroe, que já foi até para a glória, uma mensagem que ele pregou no ano de 2008, quando estava uma grande recessão nos Estados Unidos e tantas outras partes do mundo. Ele falou, recessão é quando você estava avançando, você estava progredindo e você recessão faz você voltar para trás. Então se você tem dinheiro extra, não é para ir ficar gastando. Se você tem dinheiro extra, não é para comprar o que você não precisa. Quando você tem algo extra, vão pagar dívida, não vão pensar em ficar comprando, vão pensar em usar com inteligência. Nós não sabemos quantos meses vai levar para as coisas se assentarem novamente. Então eu te falo, irmão, em nome de Jesus, quando vier o milagre, quando vier a provisão, quando vier a bênção na sua mão, peça a sabedoria de Deus para você usar o que você tem de uma forma sábia. Em nome de Jesus. A gente não sabe. Eles estão falando aí que talvez até o final do ano. Só Deus, irmãos, para dar graça, até o final do ano. Então nós vamos ter que ter inteligência, nós vamos ter que sabedoria, nós vamos ter que colocar a forma de Deus agir, o reino de Deus em ação. Como que funciona, como que Deus faz o que Ele faz. É isso que a gente vai ter que aprender daqui para frente. Então o primeiro não entende, o inimigo rouba. O segundo é rochoso, fica só na superfície, não tem raiz, não cresce, não tem fruto. O terceiro é os cuidados deste mundo. A pessoa está mais preocupada com o mundo do que com a vida com Deus. Mesmo na crise. Eu vou bater nessa tecla, irmão, porque eu sei que tem gente que está fazendo maratona de Netflix até não aguentar mais.
Você poderia estar fazendo maratona de louvor, maratona de ler a Bíblia em uma semana, em um mês, em 2 meses. Você podia estar mergulhando na palavra, você podia estar lendo comentários bíblicos, você poderia estar ouvindo pastores e mensagens, você poderia estar fazendo estudos sobre o final dos tempos, você poderia estar se preparando para o que está por vir, você poderia estar fazendo maratona de tantas outras coisas. Aí você enche a sua casa de violência, de terror, de horror, de filme disso, de filme daquilo, e você vai deixando de lado. Irmãos, em nome de Jesus, vamos usar esse tempo que a gente tem agora com sabedoria. Vamos usar esse tempo agora para crescer. Vamos usar esse tempo agora para mergulhar na palavra. Vamos usar esse tempo agora para amadurecer. Vamos usar esse tempo agora para ver, Senhor, revela a tua palavra. Pai, eu quero guardar a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Os outros são os que recebem a semente, então, entre espinhos. Mas fica infrutífero. E o último lugar, eu falei isso essa semana, eu espero que não seja profético isso aqui, que de cada 100%, 25 não entende, 25% é superficial, 25% está preocupado com as coisas do mundo, e 25% é o solo fértil. Eu quero perguntar para você que está assistindo, se você é solo fértil, escreve, eu sou solo fértil. Ou pelo menos amém, assim seja. Eu sou solo fértil, você é um solo fértil. Olha o que acontece com o solo fértil, querido. Os que recebem em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem a palavra, dão fruto. Ouvem a palavra, recebem a palavra e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por 1. Agora vamos continuar na porcentagem? Se 100%, 25 ouve, o inimigo rouba, 25 se alegra, mas não tem raiz, logo se ofende, 25% cai no espinho, está preocupado com as coisas do mundo. E desses 25%, vamos dividir ainda, porque é 30, 60 e 100 por 1. Então seria mais ou menos 8, 16, 24, 8.333. Já pensou se é a porcentagem de 100 pessoas? Só 8 recebem 100%. Cada 1000, só 80. Agora, se Deus tem 100%, por que você vai se conformar com 30%? Se Deus tem 100% de colheita, por que a gente vai parar no 30%? E eu tenho que crer que é a forma que você cuida da semente que foi depositada no seu coração. Eu tenho que crer que é a forma que você cuida do solo. Eu tenho que crer que é a forma a manutenção que você dá em relação àquilo que você ouve da palavra de Deus. Porque se tem 3 tipos, 3 medidas, 30, 60 e 100 por 1, irmão, eu te desafio a você ir para 100 por 1. Eu não vou nem considerar que você não está entendendo, que você é um solo rochoso, que você é um solo espinhoso. Eu quero declarar que você é um solo, que você é boa terra, e que a palavra de Deus está sendo depositada, e que você está crescendo, e que você está amadurecendo, e que Deus tem uma colheita abundante para você, porque você guarda a palavra de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Então a colheita, ela vem na proporção de como você cuida da semente que foi guardada, que foi depositada no seu coração. Por isso que não adianta você pensar só de uma maneira, crer só de um jeito. Você deve estar buscando, tudo tem na palavra. Como educar filhos, o seu casamento, relacionamentos, empresas, negócios, como você ser abençoado financeiramente, como você amar o próximo, como você orar pelos seus inimigos, como você servir um ao outro, como você investir, como investir, o que fazer, quanto por cento guardar, quanto gastar, tudo tem na palavra. Então não é olhar só de um jeito, você tem que se abrir para que a palavra... Por isso que deixar a palavra ministrar, cortar, sarar, curar, ministrar mesmo no seu coração. Agora, vamos continuar, vamos mais profundo agora, porque olha o que acontece naquele mesmo dia. Naquele dia, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem.
No mesmo dia que ele ensinou sobre o 4 tipos de solo, no mesmo dia que ele falou do solo que o inimigo rouba, do solo que é rochoso, que não tem raiz, no solo que é espinhoso, porque a pessoa está preocupada com as coisas do mundo, no solo que é boa terra, no mesmo dia ele fala, passemos para outra margem. Jesus que falou, não foi o inimigo, eles não foram porque eles quiseram, estava ficando tarde, e é isso que é importante, a gente entender, e enquanto é dia, vamos receber a palavra do Senhor, para que quando for de noite e nós precisarmos atravessar a margem, nós precisarmos ir para o outro lado, a gente vai ter a força do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deixando a multidão, porque para atravessar, nem todos vão atravessar. A multidão não ia para onde eles iam. Tanto da mesma forma que para a multidão ele ministrava, mas para os discípulos ele explicava. Para a multidão ele ministrava a palavra, para a multidão. Mas quando é discípulo, irmãos, é mais profundo, é mais estreito a vida do discípulo. Passemos para outra margem. Deixando a multidão. Fala a verdade, irmãos. Quem dependia da multidão, e agora, como é que fica? Se a pessoa dependia da multidão para louvar, dependia da multidão para pregar, dependia da multidão para distribuir folheto, dependia da multidão para fazer a obra de Deus, dependia da multidão, ou seja, a pessoa queria o ibope, ela só estava atrás da multidão. Eu acredito que Deus quer alcançar a multidão, mas agora é a hora onde você deve, é você e Deus. Você faz porque você ama o Senhor, você louva porque você ama o Senhor, você lê a palavra porque você ama o Senhor. Não tem multidão, é só você mesmo. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Então tinha outros barquinhos, mas Jesus entra no barco junto com os discípulos. A palavra de Deus diz, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam. Você percebe que é uma batalha, irmão? Arremessavam. Em inglês fala, they beat against the boat. Era como se ele estivesse recebendo pancadas. Aquele barco estava sendo açoitado no meio do mar. Aquele barco estava sofrendo. Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, os discípulos aprenderam do poder da palavra. Jesus semeou uma palavra neles. Passemos para outra margem. O barco estava se encher de água, mas é isso que nós temos que crer, irmãos. Não é porque Deus nos deu uma palavra que não vai ter vento. Não é porque Deus nos deu uma palavra que não vai ter tempestade. Não é porque Deus nos deu uma palavra que o inimigo não vai tentar se levantar para roubar essa palavra do nosso coração, mas é nessa hora que nós vamos ficar firmes nas promessas do Senhor. Jesus estava na popa, dormindo. Você vê que Marcos foi bem específico. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. A gente podia colocar ali, molhada. Porque se o barco estava enchendo d'água, Jesus estava na popa, dormindo. A palavra, ele estava descansando na palavra que ele liberou. Pergunta, quantos estão descansando na palavra que você tem da parte de Deus? Quantos estão dormindo no sentido de, isso não vai roubar a minha paz? Eu quero falar com você que está tendo problema de insônia, você que está sofrendo de ansiedade, você que está sofrendo de palpitação, você que está sofrendo com falta de ar, você que acha que vai morrer, você que está, às vezes, porque qual que é o problema, irmãos? O problema é quando aquilo que está fora entra. O problema é que quando a agitação da atmosfera entra dentro do barco. O problema foi, como eu falei a semana passada, os discípulos estavam fechados em casa com medo dos judeus que estavam do lado de fora. Eles estavam do lado de dentro com medo do que estava acontecendo do lado de fora. E Jesus entra onde eles estavam. Jesus não fala como estava do lado de fora. Jesus entra no barco, ele entra na casa, ele entra onde você está para estabelecer o novo, para estabelecer paz. É uma paz, irmãos, que excede o entendimento. Paz. É você caminhar nessa paz. A gente até relembrou de um cântico. A gente nem falava cântico, né? Eu achei alguns livrinhos essa semana, quando a gente chamava os cânticos de corinho.
Se você lembra da época do corinho, dá um glória aí. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Você percebe então, irmãos, que é uma paz que tem gente que acontece isso? Às vezes a pessoa está tão desesperada, ela fala que ela quer ajuda, mas na verdade o que ela quer é deixar você desesperado também. Ela não quer. Ela fala, pelo amor de Deus, me ajuda, faz alguma coisa. Aí quando você oferece ajuda, a pessoa ela olha para você, você vai me ajudar, faz alguma coisa. Quando na realidade, o que ela quer? É que a outra pessoa se desespera junto com ela. Irmão, o que vai acontecer se todo mundo se desespera? Não. Alguém tem que ter, tap into, você tem que se apropriar dessa paz. Que não estava. Quando eles caminhavam não estava tudo perfeito. A igreja sempre foi perseguida. Mas quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Eu vou falar isso de novo. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Quanto mais o inimigo acha que vai fazer isso, aquilo, outro, para a igreja parar, ela não vai parar, porque a palavra de Deus me garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A palavra de Deus me garante que quando você entende, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e essa pedra é Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o cornerstone, essa é a pedra angular, essa é a pedra que todo edifício bem ajustado cresce para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo, olha como eles despertaram o discípulo, despertaram a palavra, despertaram o verbo encarnado, despertaram o mestre. Mestre, não se te dá que pereçamos. Ou seja, traduzindo, como que pode o Senhor dormir entrando água? Como que pode o Senhor dormir com o barco sendo açoitado? Como que pode o Senhor dormir com o vento contra nós? Como que pode o Senhor dormir? Faça alguma coisa. Mas você vê que eles se relacionaram com ele ali como quem? Como mestre. E eu acho incrível isso, porque é bem a ver como o rabino. Ele ensina a lição, ele ministra a lição, aí é a hora da prática. A parte teórica e a parte prática. A parte teórica, a parte prática. A parte teórica, o inimigo rouba a palavra de quem não entende. O solo rochoso não vai produzir porque não dá para criar raiz. O solo espinhoso não vai produzir porque é sufocado pelas coisas do mundo. O solo que é fértil recebe a palavra, guarda a palavra, produz a palavra e vai ter colheita abundante. Qual que é a palavra, Jesus? Passemos para outra margem. Irmão, eu quero chamar aqui a existência da palavra que o Senhor te deu. A palavra profética que fez você se levantar. A palavra profética, como eu disse nessa semana, que começou a juntar osso com osso, com osso, com osso, com osso. A palavra profética que no vale de morte começou a trazer conexões. Eu quero saber qual que foi a palavra que você ouviu um barulho. Eu ouvi uma palavra no ano de 92. Eu ouvi uma palavra que eu ia sair do Brasil. Eu ouvi uma palavra quando eu falei para minha mãe, lembro como se fosse hoje, porque o Senhor falou comigo. Num dia eu estava tocando na rua José Macedo, número 209. Não tinha só ninguém, só eu e o Senhor e o Espírito Santo ali. E eu tocando, e a sala foi enchendo da glória, foi enchendo da glória, foi enchendo da glória. E o Senhor começou a colocar coisas no meu coração, que eu ia ir para outras nações, que eu ia ir para outros lugares. Quando eu vou para a palavra, o Senhor me dá o chamado de Ezequiel, que eu te constituí como um profeta. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve no meio deles um profeta, para não se preocupar com os seus rostos, que são duros, que são fechados, que são, irmão, se eu te falar como que é aqui a sua graça. Mas eu fiz o seu rosto como diamante. E na minha fé simples, eu nunca foi complicado para mim. Se Deus falou, vamos fazer. Se Deus falou que é para mudar, vamos mudar.
Se Deus falou que é para lançar a semente, vamos semear. Se Deus falou que é para ir daqui para lá, a gente vai. Se Deus falou que é para abençoar, irmão, sempre foi assim. Se Deus falou, eu acredito. Eu não fico questionando, perguntando, murmurando, questionando, dá sinal, 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 sinal. Ou Deus fala ou Ele não fala. E se eu acredito que Ele fala e Ele se comunica comigo, eu vou obedecer. Quantos perdem a bênção? Porque na hora da crise, Deus fala uma coisa e a pessoa acha que tem que guardar. E o que Deus está tentando fazer você fazer, é você ser ativado no reino. É você viver uma vida sobrenatural. É isso que Deus quer, irmão. Não é fácil você dar. É fácil você abençoar alguém. É fácil dar dízimo e oferta quando está tudo bem. Agora, quando está estreito, aí a gente é provado, hein? Porque aí você está declarando no mundo espiritual: o meu provedor não é o cheque do governo. O meu provedor, aí no Brasil, não é os 600 reais. O meu provedor não é o presidente Trump. O meu provedor é o Senhor Jeová Jireh. O meu provedor é o Senhor dos Exércitos. O meu provedor é Jeová Rafá. O meu provedor, Ele continua o mesmo ontem, hoje vai ser para todo sempre. O meu provedor, Ele não é daqui, Ele é de lá. Aqui em 2 semanas, a ajuda que o presidente tinha falado para dar para as empresas, para as famílias, para 2, 3, 4, 5 crianças, tudo já acabou. E nem metade foi abençoada com aquilo que precisava. E o povo que foi abençoado, um monte de gente comprando o que não precisa. Recessão. Tira o pé do acelerador. Vamos usar o que Deus tem nos dado de uma forma sábia. Nós somos despenseiros do reino. Então vamos viver assim. Eles acordam Jesus: mestre, não se te dá que pereçamos. Ele despertando. Em inglês fala, he arose. Ele se levantou. Ele se levantou. A palavra se levantou. Ele despertou, Ele se levantou, Ele se colocou em pé. Irmão, eu quero te desafiar hoje. A palavra de Deus tem que se levantar na nossa vida na hora da crise. Ele se levantou no barco, Ele se levantou no meio do vento, Ele se levantou na hora que o barco era açoitado, Ele se levantou quando era tudo contrário para Ele não chegar do outro lado. Ele se levantou quando todo mundo estava amedrontado, tremendo, achando que ia morrer. Irmão, que a palavra de Deus se levante nessa hora. Que a palavra de Deus, de fato, seja o seu escudo da fé. Que a palavra de Deus seja a espada do Espírito na sua mão. Que a palavra de Deus seja o cinto da verdade para segurar a sua armadura no lugar. Que a palavra de Deus seja a lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra. O verbo se fez carne. E no mesmo capítulo fala: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, eu falei de manhã e eu falo de novo. Sabe o que eu acredito? Que nós podemos ser watchmen. Nós podemos ser o vigia na torre. Nós podemos ser aquele que vê as coisas chegando de longe. Nós podemos caminhar em cima de palavras proféticas. Nós podemos estar nos preparando para as coisas que estão por vir. A igreja, irmãos, deve ter esse ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Eu fico vendo, eu sei que o brasileiro ele ora muito mais do que o povo aqui. Mas, irmãos, a gente vai ter que começar em algum lugar a treinar os sentidos espirituais. Sabe, do mesmo jeito que a gente tem o tato, o olfato, a visão, a audição, a gente tem isso de uma forma espiritual. Quando eu oro pelas pessoas, inúmeras vezes, eu sinto até o cheiro. E aí quando eu falo, na hora. Onde que é o problema? O cheiro. Às vezes você está orando, às vezes você vai para um lugar e o Senhor fala, não entra aí não, não. E você sai. Você ia para um caminho e Deus te direciona a ir para outro caminho. Eu não estou falando por acaso.
Eu estou falando de você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o homem espiritual, ele discerne bem a todas as coisas. E ele de ninguém é discernido. Ninguém nem entende o cara. Porque ele se move pelo Espírito. E às vezes ele está sozinho, ou ela está sozinha, porque ele faz ou ela faz, e de repente lá na frente, foi a direção do Espírito. Eu estou crendo que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres dele, que vão caminhar, que vão andar na autoridade do Espírito Santo, que vão andar como uma voz profética de Elias, uma voz profética como Eliseu, de porção dobrada. Pessoas que não vão ter medo de Jezabel ou de Acabe. Pessoas que não vão se dobrar aos deuses da Babilônia. Pessoas que não vão se dobrar a Faraó e os deuses do Egito. Pessoas que não vão se intimidar pela batalha espiritual, mas que eles vão determinar e a chuva vai parar, ou eles vão orar e a chuva vai chegar, ou eles vão determinar e o furacão vai desviar, ou eles vão determinar e a praga de gafanhotos vai sair, ou eles vão determinar e vão parar. Eu acredito, irmãos, porque a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus que vão começar a determinar? Não vai mais ser assim no Brasil. Nós acreditamos que Deus está no Brasil, nós acreditamos que Deus está sarando o Brasil, nós acreditamos que Deus está levantando um povo consagrado, nós acreditamos que Deus está levantando um povo sarado, nós acreditamos que Deus está levantando um povo que tenha ousadia na palavra, nós acreditamos que Deus está levantando uma igreja que faça a diferença. Mas para fazer a diferença tem que estar cheio da palavra. Para fazer a diferença é isso, irmão, não é estar preocupado com a multidão, estar preocupado com a sua vida com Deus. Como que eu estou com Deus hoje? Porque no grande dia a salvação ela é individual. É você e Deus, Deus e você. Jesus levanta, a palavra se levanta, ele repreende o vento, ele disse ao mar, ele repreende o vento, ele disse ao mar. Eu quero achar as pessoas que vão falar: esse Covid-19, esse coronavírus vai parar. Nós amaldiçoamos esse vírus pela raiz. O que vai adiantar saber quem que foi? Se foi por acaso, se não foi, se já aconteceu. A gente está vendo os efeitos. Deus está chamando a igreja para colocar um basta. Deus está chamando a igreja para se levantar e falar: chega. Deus está levantando a igreja para chegar e falar: nós amaldiçoamos esse vírus, nós liberamos a cura, nós liberamos um milagre. Não vai morrer ninguém na minha casa, não vai morrer ninguém na minha família, não vai morrer ninguém nos meus, não vai morrer ninguém na igreja. Eu quero declarar a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor, e se tiver doente eu quero declarar a cura em nome de Jesus. Estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes, beberem alguma coisa mortífera, se causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Oh, aleluia! Os discípulos o despertaram. Tem que despertar, irmãos, a palavra. A palavra que está dentro do barco tem que despertar. Eu estou falando sobre isso algumas semanas já. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta a chama. Em nome de Jesus, irmãos, não é hora de você achar que agora já era. Não. Repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te. O mar estava falando. E Jesus discerniu. O mar estava falando uma mensagem: você não vai chegar do outro lado. Você não vai passar para outra margem. Você não vai conseguir pagar suas contas. Você não vai conseguir fazer isso ou aquilo outro. A sua família vai passar necessidade. O mar está tentando falar. Jesus já falou que a gente vai chegar na outra margem e eu me seguro nisso. Em nome de Jesus, irmão e irmã, tome posse disso hoje. Declare a palavra: cala-te. Dúvida, cala-te. Tudo que o inimigo estava usando para te açoitar, ou usando até o seu passado, cala-te. Aquieta-te. Então o vento se aquietou. Ele não falou duas vezes. E houve grande bonança. Eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje, irmão e irmã.
houve grande bonança. Porque ele se levanta, porque ele repreende o vento, porque ele ordena ao mar. Irmãos, é hora de você se apropriar do poder da palavra de Deus na sua boca. A gente sempre fala, o poder da morte e da vida está na língua. Então vamos usar. Vamos se levantar no barco, vamos se levantar na tempestade, vamos se levantar no meio de cada situação que a gente está atravessando. Vamos orar e declarar a palavra do Senhor. Agora olha o que ele fala. Ele disse aos discípulos. Então primeiro ele repreende o vento. Ele disse ao mar, cala e aquieta-te. E agora ele disse aos discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Não tem fé ainda. Como que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. Se ele mandou o mar calar a boca, é porque eles não estavam ouvindo o que ele falou. Passemos para outra margem. Eles estavam ouvindo a circunstância. Eles estavam ouvindo o açoite do barquinho. Irmãos, é hora de a gente crer no que a gente crê. Em inglês tem uma expressão que eu vou tentar traduzir para você, but it's going to work if you work it. If you don't work, it's not going to work, because you got to work it to work it. É uma palavra só que dá para a gente usar. Em inglês é um trocadilho que não dá, mas é mais ou menos isso. Para funcionar, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar com aquilo que vai funcionar, não vai funcionar. Para funcionar, tem que usar a palavra. Se eu não usar a palavra, não vai funcionar com a palavra que eu estou esperando que deveria funcionar. Deu? Ok. Ai, foi engraçado. Minha esposa fez assim. Para funcionar, tem que colocar a palavra em prática. Para funcionar, você tem que não só declarar, não é só cantar. A salvação, de acordo com Romanos 10, o que fala? Você crê com o coração e você confessa para salvação. E não é só salvação em relação ao céu e inferno. Eu creio nessa palavra. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Da mesma maneira que eu creio que eu caminho no reino. Quando Ele fala, eu faço. Ele fala, eu faço. Ele fala, eu faço. Às vezes é uma impressão muito forte. Às vezes é um sonho. Às vezes é uma visão. Às vezes no meio de uma conversa. Algo se levanta e faz isso. Irmãos, e sempre, depois da sua obediência, tem uma recompensa. A recompensa nunca vem antes. A recompensa vem depois que você faz aquilo que Deus te mandou você fazer. Então eu quero te encorajar nessa semana. Para de ficar só pensando em mim, como eu. E comece a pensar, Senhor, eu quero funcionar como o reino. Porque no reino tem provisão. No reino tem cura. No reino tem milagre. No reino tem proteção. No reino tem anjos que estão trabalhando ao seu favor. Isso tudo está no reino, irmãos, não fora dele. E tem gente que fica declarando que vai ficar bem para todo mundo. Não vai, desculpa, não vai. Porque o Salmo 91 não é para todos. O Salmo 91 é bem claro. Deixa eu ler para você lá, para você ver. O Salmo 91, o que ele fala? Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então esconderijo não é para todo mundo. Esconderijo é para aquele que vive por mistério. Esconderijo é para aquele que fica no lugar secreto. Esconderijo é para aquele que sabe as coisas escondidas de Deus. Aquele que habita, não aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. É aquele que fica constantemente na presença dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, irmãos, o convite é: se a sua vida era superficial, vamos mais profundo. Se você estava preocupado demais com as coisas do mundo, irmão, vai ficar tudo aqui. Não vai. A gente não vai levar nada, a não ser pessoas, para morar conosco na eternidade.
Então para de ficar tão preocupado. Como que vai ficar a casa da praia? Como que vai ficar a casa de campo? Como que vai ficar isso ou aquilo? Para de ficar pensando, ai, mas esse ano eu ia tirar férias e ia para o Caribe. Esse ano eu ia para o Hawaii. Esse ano eu ia para não sei aonde. Ok, muda os planos agora, irmão. E vamos ver, Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, eu não estava ouvindo, eu não estava discernindo, eu não estava entendendo. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim agora. O que eu vou fazer agora que vai afetar os próximos 6, 7, 10, 12 meses, aquilo que eu fizer agora. Então agora é a hora. Mas ele repreendeu eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu acabei de ensinar para vocês os 4 tipos de solo, e o solo que recebe é o solo que acredita, é o solo que frutifica, é o solo que toma posse da palavra. Passemos para outra margem. Irmão, se Jesus falou, você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse? Eles não viam ele ainda como Senhor e Salvador. Eles mesmos falaram: mestre, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu quero orar com você nessa hora. Mas eu quero que você veja essa mensagem de hoje conectado com 4 tipos de solo. O solo que ouve, não compreende, o inimigo vem e arranca a semente. O solo que recebe com alegria, mas é tão pedregoso, pedreira, paralelepípedo, só tem pedra, não dá para criar raiz, porque a semente sofre para chegar até a essência da pessoa. Dura só um momento, logo se ofendem, sai da igreja por qualquer coisa. E agora que tem a oportunidade, não está indo atrás do que deveria. Terceiro, é o solo espinhoso, que está preocupado demais com as coisas do mundo. Irmãos, eu espero que você esteja preocupado com a sua alma. Eu espero que você esteja preocupado como que está a sua vida com Deus. Que você esteja preocupado como que eu vou agradar mais a Ele. Como que eu posso diminuir para Ele crescer. Eu não estou satisfeito, irmãos, nas coisas de Deus. Porque tem áreas na minha vida que eu estou colhendo a 30%. Tem áreas que eu estou colhendo a 100%. Eu quero colher a 100% em todas as áreas. Porque quanto mais, eu penso assim, quanto mais abençoado você é, mais você pode ser bênção na vida de outras pessoas. Esse é o alvo. Quanto mais bênção, a forma de manter a bênção fluindo, é você ver, estou falando, não dá para ajudar todo mundo. Não dá para eu me preocupar com o mundo todo. Não dá. A gente fica doido se a gente pensar em tudo o que acontece no mundo todo. Irmão, você não dorme mais. Mas, Senhor, o que eu posso fazer onde eu estou plantado? Se você é de outro ministério, de outra igreja, o que eu posso fazer na minha igreja? Se você é da Torre Forte, o que eu posso fazer? Senhor, eu quero fazer algo na hora da crise. Porque na hora que está tudo bem, eu sei que eu vou fazer. Agora, na hora da crise, o que eu posso fazer? Quem que eu posso ligar? Quem que eu posso abençoar? Quem que eu posso chamar? Quem que eu posso dar uma peça de roupa, um sapato, uma cesta básica? Senhor, o que eu posso fazer, Senhor Deus, na hora da crise? Porque agora, irmãos, conta muito mais do que quando está tudo bem. Agora conta, agora é espremido, agora é estreito. Agora o que você faz no reino, é uma declaração no mundo espiritual. Eu faço porque eu acredito que o meu provedor é o Senhor. Quem pode dizer amém aí em casa? Então eu quero orar. Eu ia chamar você para vir na frente, se eu pudesse. Porque se você é desses 3 tipos de solo, não vai ter colheita. Só vai ter colheita aquele que é boa terra. Então tem coisa que a gente tem que se arrepender, porque estava preocupado demais com as coisas do mundo. Estava com alegria na hora da igreja, aquela euforia toda, beleza, e aí, vamos comer uma pizza? Acabou tudo agora. É importante a comunhão, eu não estou colocando isso para baixo, por terra, por favor. Mas eu sinto que Deus está chamando um grande exército. Eu sinto que Deus está querendo treinar uma geração, irmãos, que anda pelo Espírito, que tem um Espírito excelente, pessoas que vão maximizar o que vier na mão delas.
Porque Deus, às vezes, Ele usa esses momentos onde há escassez para te treinar. Lembra de José? Ele foi treinado na casa de Faraó, na casa de Potifar, mas ele foi treinado também na prisão. Porque ia ter anos de prosperidade, ia ter anos de escassez, e ele tinha que ver os dois lados da moeda. Deus estava treinando ele. 13 anos. E é interessante que depois que ele sai da prisão para o palácio, ele não volta mais para trás. Ele só avança. E eu quero declarar que nessa hora você vai avançar. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai sobreviver, você vai passar por essa, em nome de Jesus. Então, se você puder, onde você está, se você não está dirigindo, põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Se está dirigindo, fica com o olho aberto. Mas, Pai, eu quero declarar agora sobre meus irmãos e irmãs ao redor do mundo. Senhor Deus, que a gente possa ser mais sensível à sua voz. Porque se a gente colocar em prática, vai funcionar. Se a gente colocar em prática, vai funcionar. Senhor, abençoa os meus irmãos e irmãs. Repreendo o medo, repreendo o vento, ordeno que o mar se acalme, se aquete. Ordeno que as ondas, que os açoites, açoite de línguas, açoite de palavras, açoite de situações, o medo dessa virose, o medo do corona, o medo de morrer, o medo de não aguentar, o medo de que pode acontecer comigo ou com aquele ou com a minha família. Em nome de Jesus nós repreendemos o medo agora, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de uma mente sã. Pai, eu oro agora para que o Senhor cure doenças psicossomáticas. Eu oro para que o Senhor cure ataques de pânico, ansiedade, palpitação, insônia. Em nome de Jesus, todo roubo de energia, todo roubo da saúde, cai por terra. Eu oro que, Senhor, dá, Senhor, nessa semana, uma unção específica para avançar, uma unção específica para conquistar, uma unção específica para levantar a palavra no meio da tempestade, para ficar em pé dentro do barco. Você não vai afundar. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Nos dá da sua paz, nos dá da sua alegria, nos dá uma semana abençoada.